And I'm gonna be a gentleman. I'm gonna go ahead and cut it up so I can share it. I'm not gonna just tackle this all on my own. Você vai ser um cavalheiro e vai cortar para outras pessoas poderem comer também. Buenas, galera, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Bueno e hoje a gente vai ver uma receita de Mac Ribs, que é um sanduíche feito de costelinha de porco, uma releitura, uma brincadeira com o Mac Ribs que o americano desenvolveu e o McDonald's vende lá no restaurante deles. E esse cara aqui, que é um dos caras que eu gosto muito do churrasco, o Malcolm Reed, fez um vídeo fazendo o estilo dele, a costelinha dele, o sanduíche dele. Então vamos dar uma olhada, ver como é que ele faz. Olha, eu já gostei só da tela que tá aqui, tá maravilhoso já. Esse sanduíche já ganhou meu coração. Hey, welcome back to How to Barbecue Right. Não, esse é um Malcolm Reed. Rib Sandwich Day. I'm about to show you how I do the McRib sandwich. Way better than McDonald's, and you don't have to wait on it one time a year. It's good all year long. Pode fazer quando quiser, não precisa esperar e vai ser muito melhor do que o McDonald's. Baby back ribs. We're going to get them open. We're going to get the ribs out of the packaging. Essa costela que ele usa é muito boa, essa é Compact do Rock. Tá só limpando. Tá tirando, vai tirar a membrana. Na verdade ele falou que vem sem membrana, ele só tirou o excesso. Agora tá limpando as pontas. Tá tirando o excesso de gordura, pedaço solto. Cara, é rápido, tá correndo. Now for this rib sandwich, we're going to debone this slab of ribs, but I'm not going to do it until they're done. But I do want to help that out a little bit. Ele vai tirar o osso para fazer o sanduíche, então ele já tá fazendo um risco perto de cada osso, já tá cortando próximo para facilitar ele retirar o osso lá no final. Só para facilitar com a pontinha da faca. I'm going to start with a little base coat of my AP rub. Salt, pepper, garlic. Ele está colocando uma base, uma primeira camada desse AP Rub, que ele chama que é o All Purpose, que é para qualquer coisa. All those flavors, you know, it's going to give them a savoriness. You don't have to go heavy either, just a light coat. Both sides. Só uma camadinha fina. Salt, pepper, garlic. You want to pat that in a little bit. É um SPG, pelo que ele está falando aqui, sal, pimenta do reino e alho. I'm going to apply a little mustard to these ribs. Isso é a primeira vez que eu vejo fazer. Passar uma camada, depois passar mostarda e depois passar uma outra camada. É o jeito que ele faz, né? A mostarda ela serve como cola para o dry rub. You don't need a lot, but we just want to kind of rub it in. Now I'm going to come back with my barbecue rub. And you can use your favorite barbecue rub. Esse é bom, esse rub é bom. Dá uma cor linda, ele é mais adocicado também. Talvez por isso que ele faça uma base de sal, pimenta do reino e alho e depois ele vai com esse rub dele, porque o rub dele tem uma característica de ser mais doce. Ele é muito bonito para dar cor, mas ele é mais adocicado. Tu vê que ele não esfrega, ele só dá umas batidinhas. Give them the same treatment. We've already got the AP seasoning on. Couple lines of mustard. Spread it around. Mostarda e vem com o molho, com o barbecue dele. Just let it rain down right on it. Now we're going to let these ribs sweat for about 15-20 minutes. Fire up the pit. Ele vai deixar ela secando de 20 minutos, de 15 a 20 minutos para ela começar a suar, enquanto isso ele vai fazer o fogo. I'm firing up my outlaw pit for this rib sandwich cook. Starting with a bed of Royal Oak briquettes, got a tumbleweed underneath them to get those coals good and hot. When they're burnt over, we're going to start adding our wood splits. I'm using pecan today. It's going to give these ribs a nice flavor, produce some good heat in this pit. Começou o fogo com briquete, ele falou que vai esperar o fogo estabilizar e ele vai entrar com pecan. Esse pit que ele está usando é Outlaw, é a marca, e ele é um pit de fluxo direto. Lay the split right on the hot bed of coals, get the door shut, adjust that vent to about the 4 or 5 o'clock position. That's going to run 275. That's right where I want it. Ó, ele vai trabalhar em 275, que vai dar uns 135 graus Celsius, mais ou menos. Once our outlaw stabilizes at 275 degrees, we're ready to put the ribs on the pit. You can see that rub sweated in. Já tá toda molhadinha, né? Already. Now let's put some smoke on it. I'm just going to lay them right on the rack. Just kind of bunch them up a little bit, make sure they're straight. Ele dá uma apertada para ela ficar mais uniforme, aumentar um pouquinho a altura. Come back up to temperature. I'm going to hold it at 275 for about an hour, 45 minutes to 2 hours. 1 hora e 45 a 2 horas ele vai defumar. Doesn't rub off when I touch it.
Ele vai ver se vai estar pronto, vai estar já do jeito que ele quer. Now with this outlaw pit, about every 45 minutes to an hour, I'm just going to add another split of that pecan wood. We're burning right along, still got a little bed of coals. So our ribs have been on. A cada 45 minutos ele coloca a lenha, vocês veem que ele coloca a lenha bem em cima do braseiro, exatamente para ela pegar fogo e começar a soltar o melhor dela o mais rápido possível. About an hour and 45 minutes. At this point, we got a beautiful color on them. That's what I want to see. They're ready to wrap. So I'm just going to grab them off. And look at that. Bark set on them. Starting to dry out a little bit. Ó, ele tá comentando aqui que ela já tá com o barque feito, já não sai mais se passar a mão, e ela tá começando a secar um pouquinho, então já é o momento de embalar. I'm going to put down about a third of a cup of brown sugar. I'm going to drizzle on a little bit of my vinegar sauce. Tá botando açúcar mascavo, o molho vinegar dele, que é excelente, manteiga, vai colocar a carne em cima. Eu faço parecido com isso, não assim. E agora ele vai embalar. Tight as you can get it. Fold the ends up. We're ready to go. Right back on the pit. Still running at 275. I want to place the ribs back in the same spot. Meat down this time. We'll let the pit stay. Carne para baixo, osso para cima agora. 45 minutes, 2 hours. We'll come check on them and see if those bones are ready to pop out. That's how I'm going to know they're done. We got about 30 minutes left in the wrap. Ele sabe que está pronto quando os ossos estiver saindo e ele acha que vai demorar em torno de 1h45, mais 1h45 ou 2 horas. Ó, ele faz esse movimento, ele sente que ela está bem macia. So I'm just going to unwrap these and kind of take a look at them. And I can see I've got disintegration. First, I'm going to carefully transfer them over to a little Ficou linda a costela. wrapped in some aluminum foil. We're done with the Ó, uma dica aqui, ó. Isso é uma dica. Eu vejo esse cara, assisto outros vídeos deles e vocês provavelmente vão ver outros vídeos dele comigo. E ele faz ele forra tudo com papel alumínio. Então ele acaba não sujando tanto as coisas. Então, quando eu vou fazer uma costelinha em casa, não quero fazer tanta sujeira, eu posso forrar de papel alumínio. Até a tábua, às vezes, ou alguma coisa que eu vou usar. Aqui ele está usando uma gradezinha, ele enrolou no papel alumínio nela. Então, ele não vai precisar lavá-la no final, ele só vai tirar o papel alumínio sujo e tá tudo limpo. Liquid now. You can toss that. Now to take these bones out, all I have to do is pull them out real easy like. Não, sai bem fácil o osso. Ele abriu lá aquela partezinha, né? Mas tá saindo limpinho o osso, tá perfeito. Cachorrada enlouquece com esses ossinhos. Olha, ele vai misturar o vinagre, o molho de vinagre e o molho barbecue dele. É fantástico, esses dois molhos combinam muito bem mesmo. Um é mais líquido, o outro é mais grosso. Ele vai fazer um glaze agora. O glaze é essa cobertura aí que a gente chama de glaze, que é o termo que o americano utiliza. Right back over, do the exact same thing. And I'm going to hit them with just a little touch. The barbecue rub right on top. Make that color pop. Aqui, como ele vai voltar pro equipamento, ele colocou um pouquinho mais de rub para que fique mais bonito na cor, ele falou. Ele quer que ele traga mais cor para esse preparo. Há 15 minutos ficou. Tá lindo, 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 lindo. Ele usa um termo aqui que é um termo que é muito comum no American BBQ, que é mahogany color, que é a cor de mogno, né? Não tá nem preto, nem muito avermelho, ele tá nesse mogno. Get a little hot. Let's get them over to the board. Now let me show you how we're going to put this mac rib sandwich together. I've got some French bread, buttered and toasted lightly. Tostou um pãozinho. I took that same sauce. We're just going to squirt a little bit of it on Molho the rib, barbecue. make some foundation. Then I'm going to take some thinly sliced onion. We're just going to spread that out. McRib's got to have some onion and some pickles, right? Cebola crua bem fininha. As you want. That looks pretty good to me. Now for the pickles. I've just got these thinly sliced hamburger-style restaurant dill pickles. Ó, dill pickles é o picles que é mais ácido, não é tão doce, não é adocicado, então ele tem uma pegada ácida.
Tá de outro mundo, hein? And you know I gotta have more sauce. So we're gonna squeeze a little more sauce. Eu também colocaria mais. Oh yeah, that's what I'm talking about. Now all we gotta do is put this top piece of bread on top. And I'm gonna be a gentleman. I'm gonna go ahead and cut it up so I can share it. I'm not gonna just tackle this all on my own. Você vai ser um cavalheiro e vai cortar para outras pessoas poderem comer também. Make 4 big mac rib sandwiches out of this one rack of ribs. And look at that. Olha aí, saiu 4 sanduíches que pode ser feito na sua casa aí. I'm just gonna go ahead and put one of these little Ah, fez um charminho ali. Let's see how it bites. That front part rib's juicy. Sacanagem, hein? Cooked perfect. Sacanagem. McDonald's ain't got nothing on this mac rib. That's a man-sized version. McDonald's não chega perto desse aí. Damn. That's good. O cara gostou mesmo, hein? Que ele praticamente parou o vídeo pra ficar comendo. You take the best slab of ribs you ever had, put it with some pickles, onions, extra sauce, on bread, bones out the way, dab it back in that board sauce. O cara não para de comer, bicho. You got a rib sandwich that'll hurt somebody. You got to try this one. Thanks for hanging out with me here at How to Barbecue Right. If you like what we're doing, subscribe to the channel. You can find us on Facebook, Instagram, Twitter, even TikTok. Esse é um canal que vale a pena você seguir, além do meu, é óbvio, mas seguir o canal dele é muito bacana, ele tem muita coisa legal, faz várias receitas, desde a parte de competição até a parte de lazer de casa, vale a pena. Então assinem aí o meu canal e o canal dele. Michelle and I talk about this sandwich and all the other delicious stuff we've been doing on our podcast. You can visit that channel and subscribe or get the audio version on all the podcast outlets. Ele tem um podcast também. Bom, galera, esse foi o Mac Rib, coisa mais linda. Fiquei com uma vontade de comer essa costela aí. Você pode fazer em casa, não é difícil, é fácil. Para quem já sabe fazer costelinha, é seguir a receita da costelinha. Aqui ele deu bem passo a passo. Se você tiver dúvida, bota aí nos comentários, eu ajudo também. Então, ó, se inscreve, dá um joinha aí, passa para um amigo, porque eu quero ver um churrasco de Mac Rib aí na sua casa, hein? Certo, galera? Um abraço. Valeu. Até o próximo.